voltamos à emissão com a presença do advogado Pedro Paes de Almeida. Estamos a falar da questão económica, uma delas é também relacionada com os critérios ESG, como mencionámos, de sustentabilidade ambiental, social e de governança. Neste tópico, há um alinhamento entre as diferentes jurisdições? Repare, há necessariamente um alinhamento, não significa que, mais uma vez, que estejam todas à mesma velocidade. Mas esta questão, cada vez mais do ESG, o ambiente, a governança e a componente social dos investimentos são cada vez mais importantes. E são os próprios investidores, obviamente os investidores utilizam capitais próprios e também utilizam muitas vezes financiamento, e são os próprios financiadores dos investimentos que têm estas exigências. E por isso cada vez mais é importante pensar, quando se faz um investimento num determinado país, como é que esse país vê as questões ambientais, como é que esse país vê as questões de governança, desde o próprio país até depois as autoridades locais e as entidades públicas administrativas, e depois um aspecto fundamental que é a questão social e a questão do trabalho. O trabalho é dignamente remunerado ou não é dignamente remunerado, como é que são as condições de trabalho. Esse investimento com certeza que precisa de matérias-primas, de onde é que vêm essas matérias-primas, tem que haver cuidado relativamente a controlar as cadeias de fornecimento dessas matérias-primas para ver de onde vêm e se de facto os produtores dessas matérias-primas utilizam trabalho devidamente remunerado e devidamente em que as condições de trabalho são respeitadas, aos critérios internacionais, enfim, há todas estas preocupações. E estas preocupações entram-nos pelas jurisdições dentro. Nós cada vez mais sabemos que um investidor, antes de iniciar um novo projeto de investimento, tem este tipo de preocupações, e ainda bem que isso assim acontece. Pois é evidente que ao nível da União Europeia há já uma série de propostas de diretiva que vão, mais cedo ou mais tarde, entrar em vigor e que vão, numa primeira fase, ser aplicáveis sobretudo às grandes empresas, e as grandes empresas vão passar a ter obrigações de reporting sobre estas três vertentes do ESG, o ambiente, o social e a governança, mas isto acabará por ser uma realidade em todo o mundo e sobretudo PMEs e mais pequenas também também, entrarão. exatamente, também lá chegarão. Há pouco mencionou a questão do Observatório do Estado de Direito, que também acaba indiretamente por estar relacionado com esta questão também social. A FAP lançou, como disse, em maio este observatório, que no fundo é um canal de denúncias a violações do Estado de Direito. Como é que atuam perante uma queixa? Qual é o backstage deste observatório? Este observatório tem um representante em cada uma das jurisdições de língua portuguesa, tem uma coordenação, tem um presidente, um primeiro vice-presidente e um segundo vice-presidente, tem mandatos de 1 ano em termos de presidência, e no fundo, perante uma queixa, e a queixa pode ser apresentada diretamente no site da FALP, www.fa-lp.org. Quando se entra no site da FALP, aparece logo um pop-up com informações sobre o Observatório do Estado de Direito e a possibilidade de apresentar via site uma denúncia. A partir dessa denúncia, ela é investigada, obviamente, desde logo socorrendo-se do membro local que está envolvido nessa denúncia, e depois, obviamente, o colégio dos coordenadores toma uma posição sobre aquele tipo de denúncia e faz uma recomendação sobre o que é que se deve fazer relativamente àquela denúncia. As recomendações podem passar por, desde logo, contactar as entidades locais, ouvir o seu lado da história, a partir daí fazer um juízo de valor e depois apoiar, no fundo, a entidade lesada, a entidade ou o cidadão lesado, no sentido de, enfim, depende das circunstâncias do caso concreto, mas desde logo amplificar a denúncia se ela for de facto fundamentada e se for comprovada,
amplificá-la nos meios internacionais e nos mídia em geral, no fundo, para tentar servir de arma de pressão para que essa situação, essa violação seja reparada. Onde é que essa violação é mais sentida em relação a estas jurisdições? Sim, infelizmente não há bons alunos nesta matéria. Todas as jurisdições, incluindo Portugal, assistimos a violações do Estado de Direito. Obviamente elas podem ter diferentes naturezas e diferentes graus, mas não há ninguém que possa ser considerado um aluno de quadro de honra. E acha que ao dia de hoje Portugal enfrenta uma crise do Estado de Direito? Podemos afirmar isto? Claro, eu não diria que é uma crise porque não há nada que tenha acontecido nos últimos tempos que se possa falar numa crise. Eu acho que há um padrão de que as instituições, os governos, muitas vezes esquecem-se de que existem regras e que elas têm que ser cumpridas e há algum atropelo ao Estado de Direito. É basicamente isto. Agora, não direi com isso que estamos a viver uma crise. A FAP, de facto, tem assim, uma espécie de organograma composto por várias comissões temáticas, grupos especiais, a questão deste observatório. No facto, como é que a vossa estrutura está organizada, também para quem não conhece a instituição? A esse nível, a Federação dos Advogados de Língua Portuguesa tem aquilo que chamamos de Centros de Conhecimento da FALP. Temos 4 comissões e 2 grupos de trabalho. As comissões são Arbitragem e Mediação, Diversidade e Inclusão, Investimento Estrangeiro e Organização dos Escritórios de Advogados. A nível de grupos de trabalho, temos um grupo especial de jovens advogados e temos um grupo de trabalho de família e sucessões. Estes são para já os centros de conhecimento existentes, mas a ideia é continuar a crescer à medida que vamos sentir novas necessidades em novas áreas. Por exemplo, há uma que me parece que mais cedo ou mais tarde será criada, a propriedade industrial. Enfim, também achamos que pode ser interessante pensar em um grupo de trabalho para os advogados da empresa, para os advogados, no fundo, internos nas empresas, que é também são profissionais, são advogados como nós, e que consideramos que é da maior importância também que possam ter o seu grupo de trabalho no seio da FALP, e enfim, haverá muitas outras matérias que serão dignas da criação de um novo centro de conhecimento para a FALP. Obviamente, Roma e Pavia, como se costuma dizer, não se fizeram num dia e por isso vamos para já consolidar as existentes e depois vamos crescendo à medida que surjam novas oportunidades. Em relação a essa nova ou futura área, acha que, agora que o debate se intensificou em relação à patente única europeia, faria sentido, por exemplo, um instrumento desse género para a lusofonia, uma patente única dos países de língua portuguesa? Eu acho que tudo o que facilita o investimento faz sentido na lusofonia. E, obviamente, esse é um belíssimo exemplo que a Mariana acaba de dar. É evidente que a patente é algo que protege a invenção e, obviamente, se pudéssemos ter uma patente que fosse válida nas várias jurisdições de língua portuguesa, isso facilitaria muito a vida aos empresários. E mesmo se verificaria, por exemplo, um tribunal, ou já não seria tão necessário? Não, também isso é alguma coisa que se batalha há muitos anos e muito falada, tem a ver com a criação de um centro de arbitragem dos países, das jurisdições de língua portuguesa. Hoje em dia o que acontece é que temos muitas vezes partes em disputas em arbitragem de língua portuguesa e acabamos a fazer arbitragens ou mediações em Paris, Londres, Singapura. Não tenho nada contra estas cidades, nem contra estes centros de arbitragem, mas obviamente acabamos por dirimir os litígios e as disputas numa língua que não é nossa e acho que tínhamos toda a vantagem. Muitas delas são, aliás, reguladas
e deve ser aplicado o direito de uma destas jurisdições, e depois acabamos por ter a falar uma língua estrangeira a aplicar o nosso direito local, o direito local de uma destas jurisdições, o que quanto a mim não faz nenhum sentido, para além de que normalmente os centros de arbitragens são implicam custos muito mais elevados do que aquilo que poderíamos ter dentro de portas dentro das jurisdições de língua portuguesa. Mas posso-lhe dar outros exemplos, por exemplo. Poderíamos falar disso nesta terceira e última parte. Muito obrigada. São temas de facto que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos, continua desse lado.